Você quer saber qual método de introdução alimentar utilizar e que vai fazer com que o seu bebê coma super bem? Então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou analisar os principais métodos e revelar aquele que vai ajudar você. Eu sou Thaisa Roriz, eu sou nutricionista materno-infantil, eu sou mãe de dois, do Cadu com 3 anos e meio e da Cora com 8 meses, e eu sou apaixonada em construir boas relações com a comida. A introdução alimentar é um momento muito importante na vida do bebê e de toda a família. É através dela que o bebê vai começar a criar uma relação com os alimentos, ele vai começar a moldar o paladar e também seus hábitos alimentares, que vão perdurar por toda a vida. E se essa relação vai ser positiva ou não, vai depender também muito de como é que os alimentos vão ser apresentados na introdução alimentar. E assim como qualquer área da maternidade, nós somos bombardeadas por informação o tempo inteiro. E com a introdução alimentar não é diferente. Existem muitas informações e de várias fontes. E os três principais métodos de introdução alimentar são a forma tradicional, ou também chamada de papinha, o BLW e a participativa. Eu vou explicar melhor sobre essas três. No método tradicional de introdução alimentar, os alimentos são oferecidos em forma de papinha, amassados com um garfo e oferecidos na colher pelo adulto. Então, o bebê ele não tem autonomia durante as refeições, de escolher como ele vai comer e muitas vezes nem a quantidade que esse bebê vai comer. E quando a gente amassa o alimento, esse alimento ele perde várias características sensoriais naturais dele, como por exemplo, a textura, já que todos os alimentos são apresentados com a mesma textura, né, que é em forma de um purê ou amassado. Ele perde também a sua cor quando esse alimento ele é misturado a outro. Então, por exemplo, se você pega uma cenoura que é alaranjada e um feijão marronzinho e você amassa e mistura, essa cor já vai ser perdida porque elas vão começar a se misturar. E também vai perder o sabor desse alimento porque o alimento está amassado e muitas vezes misturados. Então, o alimento ele vai perdendo todas as suas características sensoriais, o que não é legal para que o bebê tenha uma familiarização com os alimentos. E assim ele não consegue aprender de fato que a cenoura tem tal gosto, tem tal textura e tal formato, e que a batata tem tal gosto, tal textura e tal formato. E quando o bebê ele é alimentado por outra pessoa, ele também perde a oportunidade de interagir com esse alimento, de tocar, de manipular e de descobrir como ele pode usar o seu corpo com aquele ambiente, com aquele alimento. E assim ele pode deixar de praticar novas habilidades que ele vem ganhando desde o nascimento, como por exemplo o movimento de pinça, que é muito importante para a alimentação. E para o adulto, oferecer os alimentos amassados na colher traz uma falsa sensação de que você tem controle em relação à quantidade que o bebê está comendo e que esse bebê está comendo uma grande quantidade de comida. Porque quando a gente amassa o alimento, ele fica com um volume maior visualmente, porém ele está com o mesmo volume de um alimento inteiro. E nem sempre o bebê vai aceitar ser alimentado com a colher. O método BLW ele foi criado pela Jill Hadley e o principal intuito desse método é preservar, priorizar a autonomia do bebê durante as refeições. Então, o bebê ele vai guiar a sua própria alimentação. Ele vai escolher o que comer, como comer e quando comer. E para isso, os alimentos eles são adaptados a cada fase do desenvolvimento do bebê, do desenvolvimento motor. Então, normalmente os alimentos são oferecidos em pedaços para que o bebê consiga manipular esses alimentos com mais destreza. E muitas vezes, na visão do adulto, o bebê, ele está simplesmente brincando com a comida. Ele nem sempre está comendo de fato. E então ele começa a analisar a comida, ele vai manipular, ele vai jogar no chão, ele pode fazer uma grande bagunça. E como o intuito da introdução alimentar pelo método BLW é que o bebê tenha autonomia durante as refeições, o adulto ele vai estar ali só como um suporte. Caso ele precise de alguma ajuda, como por exemplo, um alimento que caiu e para devolver esse alimento para o bebê. Mas esse bebê descobrir o alimento e comer, ele faz de forma independente. E o método participativo acontece a mistura desses dois métodos. Então, você oferece para o bebê o alimento em pedaço e também o mesmo alimento você vai oferecendo
na colher, amassadinho. E aí vai fazendo essa junção dos dois métodos. O bebê ele consegue explorar aquele alimento que ele está comendo, porém ele também pode ser alimentado na colher com um alimento amassado. E depois de atender tantas famílias que estavam se preparando para a introdução alimentar e também de me preparar para a introdução alimentar do meu primeiro filho, que hoje já tem 3 anos e meio, eu me aprofundei ainda mais no método BLW, porque era o que mais eu me identificava, justamente pelo fato de preservar a autonomia do bebê durante as refeições. Porém, eu percebi na prática e também com o feedback dos meus pacientes que esse método ele não estava sendo 100% aplicável pelas mães reais, pelas mães atuais, por conta da rotina da família e também por conta da cultura, que é bem diferente da cultura da criadora do método. E aí que oferecer os alimentos em forma de papinha não me fazia nenhum sentido. Primeiro, pelo fato de ter um trabalho a mais, que é amassar os alimentos. Segundo, pelo fato de eu ter que alimentar o meu bebê primeiro, para depois então eu tentar comer, porque, né, a criança, depois que termina de comer, que ela fala que não quer comer mais, ela quer sair da cadeirinha, ela quer fazer alguma coisa, ela quer mamar, ela quer dormir, ela quer tomar banho. E aí, quem sabe a hora que você vai conseguir fazer a sua refeição. Então, essa ideia me aterrorizava muito. E terceiro, porque eu entendo como é importante para o bebê, para o desenvolvimento dele, para o desenvolvimento da relação dele com a comida, ele ter essa interação com os alimentos, ele se familiarizar com aquilo que ele está comendo. Então, eu adaptei alguns princípios do método BLW para a rotina das mães, da maioria das mães, inclusive para a minha rotina, juntando com todo o meu conhecimento sobre a nutrição materno-infantil, os meus estudos sobre o desenvolvimento do bebê, a nutrição comportamental e com a praticidade e otimização que eu adquiri durante anos trabalhando dentro da cozinha industrial. Então, com isso, eu criei o meu método Nutrindo o Futuro. E além disso, eu percebi como é importante para nós, mães, termos acesso a informações de qualidade e também a uma rede de apoio, para que a gente entenda que a gente não está sozinha nessa incrível arte de educar. E com isso, eu criei o meu método Nutrindo o Futuro, uma forma prática e respeitosa de apresentar os alimentos para o bebê e conduzir essa fase tão importante com mais leveza, garantindo informação de qualidade e rede de apoio com a comunidade exclusiva, em que outras mães estão lá e a gente pode trocar experiências, informações, trocar figurinhas e a gente pode se apoiar. E com esse método, você consegue ter muito mais praticidade no seu dia a dia, na forma de preparar os alimentos e também de oferecer os alimentos não só para o seu bebê, mas também para toda a sua família, inclusive para você mesma, porque esse momento das refeições, ele precisa ser um momento em família, nem que seja só o cuidador e o bebê. Esse momento pode ser muito especial e deve ser muito especial, porque isso vai fazer parte das memórias afetivas do bebê e também da construção da relação desse bebê com a comida. E essa construção é muito importante para que o bebê tenha bons hábitos alimentares no futuro e para que assim ele mantenha-se saudável. E com o método Nutrindo o Futuro, você vai entender melhor como oferecer os alimentos de forma mais assertiva para o seu bebê, de forma que você consiga oferecer todos os nutrientes que ele precisa em cada fase do seu desenvolvimento e também como você pode ajudar o seu bebê a ter essa boa relação com a comida, como ele pode construir bons hábitos alimentares, além de toda a praticidade durante o dia a dia, que vai agilizar muitos processos no preparo dos alimentos. E se você quer saber como você pode fazer para ajudar o seu bebê a ter sucesso na alimentação dele, para que ele seja uma criança super saudável e que coma super bem, eu vou deixar disponível o link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Então é só você acessar e saber mais. E eu espero poder contribuir ricamente nessa fase tão importante na vida de vocês.